aula de hoje eu vou te ensinar como pronunciar corretamente a terminação ED. Essa é uma dúvida muito comum aí nos estudantes de inglês, né? E essa dificuldade que as pessoas têm em relação a essa pronúncia é explicada pelo próprio português. E hoje você vai ver como que é que isso funciona, tá bom? Então olha só, a pronúncia correta da terminação do ED em inglês costuma causar muita confusão. E essa confusão se dá, né, pelo próprio uso do português. Por quê? O que acontece? No português a gente tende a pronunciar cada som, né? Cada palavra, cada letrinha que tem ali na palavra. Então, por exemplo, cidade, bate, caridade. A gente tende a falar aqui esse ezinho no final, tá vendo? Ó, cidade, bate e caridade. E muitas vezes, quando a gente tem palavras, né, que tem sons mudos, a gente tende a pronunciar mesmo que aquela letra seja muda. Por exemplo, psicologia, né? Esse P era para ser aí mudo, era para ser psicologia, não era para existir esse P. E mesmo assim a gente fala psicologia. Então, essa pode ser uma explicação, né, provável da gente utilizar, né, da gente soar errado, né, esse ED no inglês também, tá bom? Então, olha só, no inglês as regras funcionam de maneira diferente e é comum que várias palavras tenham uma consoante como última letra, né? Então, por exemplo, closed, hoped, filled, né? Então, pelo que eu expliquei antes, né, do psicologia, você vai ter uma base. Esse D aqui, ó, ele era para ser um D e não era para ter um izinho aqui, ó. Não é closed, não é hoped, não é filled, né? Então, ó, closed. A gente não fala assim no inglês. Então, é como se ele fosse mudo. Então, closed, hoped, filled, tá? Então, geralmente a gente tende a falar, né? E não se preocupe com isso, é super normal. Afinal, é uma língua que a gente está aprendendo. Então, se você fala dessa maneira, não tem problema. Eles vão entender o que você está falando, né? Mas isso daqui é só para que você refine realmente a sua pronúncia. Então, a pronúncia correta, né, do ED, ele não vai ter esse izinho que a gente tende a colocar aí no final da palavra. Então, ó, closed, hoped, filled. Então, vamos entender aqui algumas regrinhas sobre a pronúncia do ED. Então, a gente tem os verbos regulares, né? A terminação ED, ela só é utilizada aí em verbos regulares, seguindo a estrutura verbo e ED. Essa estrutura é uma estrutura do passado simples, tá? Então, ó, ela pode ser utilizada para diversos tempos verbais, como simple past. Também os past perfect a gente utiliza e o present perfect, que também é um tipo de passado, né? Porém, a gente tem esse nome aqui present, né? Mas é passado, ok? No contexto dos verbos regulares, há 3 pronúncias diferentes desse ED aqui, tá? Então, a gente pode encontrar 3 formas diferentes de dizer, ok? Então, elas vão depender do último som pronunciado antes da terminação ED, e não exatamente da letra, tá bom? Então, a gente pode encontrar o ED com o som de D, né? Nesses casos, quando o último som for de uma consoante sonora, a terminação ED possui o som aí de D, ou, né, nessa representação aqui fonética. Sempre que você vê palavrinhas em inglês que estão entre essas barrinhas, é o som que ela produz, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, pronúncia D também pode acontecer quando a palavra termina com o som de vogal, e aí acrescenta-se somente D, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Called, D, tá vendo, ó? Lived, D, D. Arrived, arrived. Ó, você consegue ver, ó. D, D. Called, lived, arrived. Tá vendo? Termina com esse som de D, 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 D no final. Called, lived, arrived. Called, lived, arrived. Só que, óbvio, a gente fala isso muito rápido, né? Então, provavelmente vai ser imperceptível se você tá aprendendo, né? Então, quando você vai aprimorando, você vai identificando essas palavras, esses sons. Então, ó, called, called, lived, lived, arrived, arrived, tá? Então, é isso, ok? Próximo aqui o som de T, então a gente também pode ter esse sonzinho de T no final. Então, quando o verbo terminar com uma consoante surda, a terminação ED assume o som de T, com a representação fonética, né, o sonzinho de T aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Watched, worked, talked. Tá vendo? Eu fiz um T, T, T no final. Watched, worked, T, talked. T, T. Tá vendo? É como eu disse, como é muito rápido, muitas vezes é imperceptível, mas com o tempo de estudos, né, com o tempo aí que você vai se expor ao idioma, você vai conseguir identificar isso. Então, ó, não fica aí bitolado em falar tudo certinho,
se você está iniciando. É óbvio que a gente vai ter vícios, né, de pronúncia que vem do próprio português, como eu te expliquei antes. Mas é importante que você conheça esses sons para que mais para frente, quando você estiver evoluindo, você consiga identificá-los e refinar a sua pronúncia, tá? Então vamos lá repetir de novo, ó. Watched, ó, vou fazer devagar e depois eu faço rápido. Watched, worked, talked. Tá vendo, ó? Então, ó, watched, worked, talked. Tá vendo? Então, watched, worked, talked. Lógico que na fala, né, isso vai ser bem mais rápido, tá bom? E a gente tem esse som de ed, né, no final aí das palavras também. Então, no caso em que o verbo termina com as letras D ou T, a terminação é D, deve ser pronunciada aproximadamente como ed, como o fonema mostra aqui, esse som fonético, tá bom? Então, ó, needed, ó, tá vendo? Ed, needed, wanted. Então, needed, wanted, ok? Então, needed, ó, vou falar devagarzinho. Needed, wanted, ou wanted, depende de onde a pessoa é, né? Essa pronúncia vai estar mudando, tá? Então, needed ou needed, wanted, ok? Então, esse ed aí, nesses casos aqui, tá? E é importante, né, você perceber que você não deve se atender à letra, mas sim ao som. E como eu falei, com o tempo de estudos, você consegue identificar esses sons, você consegue se acostumar da forma que esse verbo é falado e você nem vai perceber, isso vai acontecer naturalmente, né? Quanto mais você estuda, mais você escuta e mais você fala, você vai aprendendo a fazer esses sons mesmo sem perceber. E você vai aprendendo. Ah, não tô falando tão bem. Então você vai lá e repete essa palavra até você ficar bem, né? Você pode gravar você mesmo falando para que você consiga identificar os sons que você tá fazendo para ir aprimorando cada vez mais, tá bom? Então vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Decided, divided. Tá vendo? Então, ó, você vai ver que alguns exemplos de verbos que terminam com vogal, mas o último fonema é algo como D ou T. Por exemplo, decided, divided, tá vendo? Então, isso é algo que você vai aprender também com o tempo de estudos, tá bom? Então, olha só, a terminação ED também pode ser utilizada para a formação de adjetivos, né? E é muito comum para caracterizar aí sensações, né? Então, geralmente, a pronúncia vai seguir as mesmas regras desses verbos regulares no passado, tá bom? Então, da mesma forma. Por exemplo, aqui, bored, excited, tá? Então, basta você seguir, você não precisa se atentar tanto aí às regras, né? Eu trouxe aqui realmente como uma curiosidade para que você conheça essas regras, para que você saiba que elas existem e como que você pronuncia esse ED, mas não fique aí apegado a essas regras, tá? E sim no som que você tá fazendo, que aí você vai ver que você vai aprendendo, tá bom? E alguns adjetivos fogem aí às regras principais da pronúncia com a terminação ED. Por exemplo, naked, wicked e crooked, tá? Então, tá vendo? A gente tem diferentes formas de pronunciar o ED. Como eu falei, você vai aprendendo isso aí com o tempo de estudos e é importante que você conheça, sim, as regras para que você se atente para refinar cada vez mais aí a sua pronúncia, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, que me ajuda demais. Deixe aqui nos comentários se você gostou desse vídeo e qual outro conteúdo que você gostaria de ver por aqui, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos e até lá. Tchau, tchau!